Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. A gente está discutindo hoje as alterações no ICMS. Pessoal do setor produtivo, indústria, comércio, prestadores de serviço criticam as alterações, alegando que há aumento na carga tributária quando a gente compra algo de outro estado, que estávamos na alíquota de 12% e agora passa a 17%. Eu queria saber o seguinte: nós praticávamos até uma política, não sei se os senhores concordam, mais agressiva, né, de atratividade de empresas, né, a chamada guerra fiscal. Muitos questionam que alguns setores no Brasil, o governo, né, quando faz algum tipo de benefício, promove justamente para a grande indústria, setor automotivo e por aí vai. Aqui em Santa Catarina, o Estado está aguardando a confirmação da vinda da BMW. E a BMW, que tem um know-how enorme, uma referência mundial, deve atrair muito emprego, renda, emprego indireto, o setor de tecnologia, enfim, é toda uma marca que fica, né, imagino, com a instalação da BMW, que vai passar a pagar imposto aqui no nosso estado a partir do 11º ano. Eu já recebi algumas manifestações de empresários dizendo: pô, mas a minha empresa não tem esse tipo de benefício, a BMW vai pagar imposto só a partir do 11º ano. Normal, em se tratando de BMW, é isso aí, o estado todo ganha, como é que é? Que sonho, né, se nós conseguíssemos essa equalização de alíquota, ao invés de nós cobrarmos a diferença, que nós tornássemos a nossa indústria, então, com uma alíquota de 12%, equiparada a outros estados, e que ela pudesse não só atender as empresas do estado de Santa Catarina, mas que tivesse perspectiva de aumentar a sua competitividade no mercado nacional e, por que não dizer, no mercado global. Mas, infelizmente, nós estamos... É uma visão utópica, né? E talvez um pouco distantes ainda de imaginar que isso um dia possa acontecer. Dr. Molin, em relação ao MVA, eu não acredito que ele seja um benefício. Ele pode ter sido uma adequação. Então, alguns estados cobraram mais, alguns estados cobraram menos, mas cobraram. Então, o que nós vemos, e aí é uma crítica à gestão pública e não necessariamente a esse governo, mas isso é uma questão histórica. O aumento da carga tributária, a busca por arrecadação é uma questão histórica, né? Nós não percebemos municípios, estados e tão pouco a União trabalhando no sentido de fortalecer a economia, gerando desenvolvimento a partir da classe produtiva, né? E isso não necessariamente diretamente com incentivo fiscal, mas se nós tivéssemos partido do princípio básico da infraestrutura, da educação, da saúde, as empresas teriam um fôlego maior para que essa economia se desenvolvesse e nós pudéssemos começar a pensar na redução da carga tributária pelo aumento do volume. Mas o que nós vemos é o contrário, é a busca por alternativas de ampliação de arrecadação. Eu gostaria de dizer assim que a política de utilização, especialmente no caso do ICMS, que é o principal tributo do Estado, utilização do ICMS como forma de concessão de benefício fiscal para investimento e para atratividade de investimento, ela, de fato, ela não é a melhor política, e isso eu não tenho dúvida. A melhor política seria justamente você conseguir fazer todo o investimento necessário em infraestrutura e tudo isso e possibilitar. No entanto, o Estado, ele está dentro de um contexto, ele não é um ator único nesse contexto, ele está dentro de um contexto e ele não tem como se omitir, ele não tem como deixar de atuar na busca de desenvolvimento para o Estado, porque o desenvolvimento significa o quê? Ele significa a melhoria de qualidade de vida das pessoas que estão aqui, ele significa emprego, renda, ele significa, enfim, o desenvolvimento que nós buscamos em termos de desenvolvimento humano, né? Então esse é o objetivo maior. O Estado de Santa Catarina, como uma forma de se defender da guerra fiscal, porque investimentos que aconteceriam naturalmente aqui seriam atraídos por outros estados, ele também adotou prática de atração de investimento. E eu diria que isso é absolutamente defensável dentro deste contexto. Isso é preciso ser visto, e nós podemos ver, no caso da importação,
o quanto a nossa infraestrutura portuária hoje, ela é uma das melhores, uma das mais desenvolvidas do país. Mas em razão de quê? Em razão de um trabalho que foi feito, buscou sim atrair investimento e atrair arrecadação tributária também com isso. Isso trouxe um desenvolvimento muito bom para todos esses municípios que possuem portos hoje, como Itajaí, Navegantes, São Francisco do Sul, Itapoá. O senhor concorda que esse investimento ainda está muito aquém do que poderia ser? Concordo, concordo e acho que o investimento ele é uma dificuldade do governo. Né? Quando a gente fala no tamanho do governo que o senhor citou, no tamanho da despesa que o governo tem, eu concordo. Eu acho que é interessante até a gente citar que a arrecadação do governo para 2013 está prevista em 19,3 bilhões de reais. E investimentos, 2,56 bilhões, dados da Secretaria da Fazenda, que equivale a 13% da arrecadação. Não, e é o seguinte, o Estado anunciou há poucos dias até uma previsão menor de arrecadação, por isso contingenciamento em 28%, onde custeio e investimento. Sem dúvida. Que tem a menor fatia, custeio, né? Investimento. Eu vi aqui da Fazenda, né? Você tem uma fatia de pizza, né? Uma pizza inteira, você tem as fatias ali, quase metade do orçamento vai para a folha, os repasses e tal. O investimento é uma tripinha de nada. Mas a gente precisa fazer comparativos assim reais, né? Eu conheço empresas do estado de Santa Catarina com 500 funcionários, indústrias, com faturamento de 60, 70 milhões de reais em um ano. Então, o telespectador que nos ouve, a Assembleia Legislativa tem um orçamento de quase 500 milhões de reais. O Tribunal de Justiça, mais de 1 bilhão de reais. Com esse custo da máquina pública, e isso reflete em Brasília, isso reflete para baixo nos municípios, nós não vamos conseguir pensar em redução da carga tributária nunca. Nós vamos conseguir pensar em aumento do investimento nunca. A não ser que o Estado se afaste de algumas funções. Porque se quiser fazer tudo, não vai conseguir fazer, né? O que enxuga a máquina pública, repensar, né? O tamanho do Estado. Eu quando eu vejo, normalmente em períodos pré-eleitorais, nós vemos aquelas pesquisas, quais são as expectativas do cidadão em relação à classe política e ao governo como um todo. E normalmente nós vemos lá elencados quais são os principais bens que a população, que o cidadão espera. A educação, saúde, segurança, infraestrutura, boas estradas. Todas essas são atividades do governo e são financiadas por meio de tributação. Então, esse paradigma, ele precisa ser trabalhado. Eu acho que essa é uma talvez o grande desafio, não apenas do Estado de Santa Catarina, eu diria do Estado brasileiro, para não dizer mundial, ele precisa rever essa posição. Como talvez algumas atividades realmente não caibam ao Estado, a gente precisa repensar e talvez redimensionar o Estado. Porque é fato, nós caminhamos para uma situação de dificuldade. Um último exemplo, Renato, só para ilustrar para o telespectador, né? Municípios, fugindo um pouco da questão de Estado e indo um pouco para município, por exemplo, vamos citar Florianópolis como exemplo. Não é raro nós vemos, e aí, troca de mandato agora, nós ouvimos isso recorrentemente, a reclamação de que não dava para fazer isso ou aquilo, porque a arrecadação não foi suficiente, havia um problema de caixa, enfim, né? Não vamos entrar aqui no mérito da questão, mas isso é uma reclamação de diversos municípios e peguei aqui Florianópolis como exemplo, que foi um caso recente nosso. No entanto, a previsão de aumento do salarial dos vereadores em Florianópolis, de 2012 para 2013, pasmem, senhores, é de 52%. Quer dizer, e nós vamos buscar isso aonde? No seu bolso. Isso que nós estamos discutindo aqui vai acabar no bolso do consumidor, porque muitas empresas, e eu, infelizmente, como representante da classe empresarial, sou obrigado a dizer, os custos das empresas aumentam e nós não temos outra alternativa, senão repassar. Agora é o seguinte, nós perdemos competitividade, o Estado espera o contrário. A ótica do Estado é que com essa medida nós iremos deixar o dinheiro aqui, em vez de gastar lá fora, as empresas vão buscar fornecedores aqui. Pelo menos parte dele. Não sei se essa matemática ela é tão racional assim, né? Mas, enfim, as nossas empresas perdem competitividade? Eu acho que perdem competitividade na medida em que nem todos os insumos necessários eles vão conseguir comprar a preço justo aqui no estado de Santa Catarina. Talvez nem encontrem o insumo, né? Talvez nem encontrem. Então, eu não posso afirmar com certeza, mas é bem provável que várias das empresas elas passem a ter problemas concorrenciais justamente por isso. A margem delas agora
A margem de lucro ela vai ser reduzida em aproximadamente 5%, o que em algumas atividades pode ser 1/3, pode ser até metade do lucro que a pessoa tinha. Então, é um aumento muito significativo da carga tributária e vem meio que na contramão do que o próprio governo federal tem reconhecido que deve ser feito e tem feito. Todas as medidas editadas pelo governo federal no final do ano passado, até no setembro, outubro, novembro, todas elas foram no sentido de desonerar a folha de salários, dar benefícios fiscais, redução de carga tributária. E o Estado de Santa Catarina vai numa contramão e faz justamente o contrário. Aumenta o ICMS e ainda de uma maneira questionável, abrupta, surpresa, deixando o contribuinte numa situação de desorganização, desorientação, né, enfim, uma situação fragilizada. Um aumento de 10% na carga tributária que necessariamente vai obrigar as empresas catarinenses, né, a buscar novas alternativas para se manterem competitivas no mercado, com certeza. Como quais? Eu diria assim que os demais estados já adotaram essa mesma prática. O que o estado está fazendo é se alinhar com os outros estados que já fazem isso, e que isso não causou esse problema de competitividade. Pelo menos a gente não vê esse problema ou esse descalabro em função dessa medida. O que eu percebo na maioria dos demais estados que já fazem a cobrança é uma situação absoluta de normalidade. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo e em instantes estaremos de volta aqui na sequência do Conversas Cruzadas na TV Com.